Se você perdeu meu vídeo sobre a primeira temporada, confira o card no canto superior direito. A segunda temporada é inteiramente dedicada às lutas na arena clandestina. Takugawa decide organizar um torneio mundial reunindo os maiores lutadores para disputar o título de mais forte e o cinturão valendo dezenas de milhões de ienes. No total foram reunidos 32 participantes principais e 4 reservas. Os lutadores serão divididos em 4 blocos, e os vencedores de cada grupo se enfrentarão nas semifinais. Haverá muitas lutas, mas focaremos apenas nas dos personagens importantes para a história. As lutas dos lutadores secundários serão omitidas. Baki convida Kojia para este torneio, e seu primeiro oponente será Higan Wrestler, que possui uma força enorme e sempre teve que se conter durante suas lutas. Mas Baki o derrotou sem muita dificuldade. Após a vitória, Kojia o parabeniza e questiona seus motivos. Para ela, eles só se machucam. Baki responde que todo homem já quis ser o mais forte ao menos uma vez. Muitos com o tempo desistem desse sonho, mas Baki, mesmo que seja tolice, quer alcançar seu objetivo, não importa o que aconteça. A próxima luta no primeiro bloco será entre o campeão de kickboxing e o carismático lutador de wrestling japonês, Igor Kandi. Igor transformou a luta em um show para conquistar o público, e após alguns arremessos, venceu. Agora vamos passar para o segundo bloco, onde Katsumi Orochi, o filho adotivo de Doppa, irá competir. Ele é chamado de karateka perfeito, que levou o karatê à perfeição. Aos 5 anos, ele se apresentava no circo, onde foi notado por Doppa. Após uma apresentação, um leão escapou e matou o pai de Katsumi, mas o menino de 5 anos conseguiu domar o animal. Doppa então decide adotar o menino para criá-lo e treiná-lo como seu próprio filho. O lutador que enfrentaria Kata na primeira rodada não compareceu, então um dos 4 reservas irá substituí-lo. O filho de Yashazaru veio aqui para encontrar e se vingar de Yujiro pela morte de seu pai, apesar da grande diferença de força entre eles. Katsumi decide lutar contra o monstro. Ele o derruba facilmente e está prestes a matá-lo. Mas Baki salvou o monstro da morte ao atacar Orochi. Eles iam lutar, mas Kato interrompeu, dizendo que se vencessem suas lutas, poderiam resolver suas diferenças na final. O próximo a lutar é Hanayama, que vai defender a honra dos lutadores de rua. Baki queria cumprimentar e apoiar o chefe da máfia, mas este respondeu que estão em guerra, e Hanayama enfrentará todos os lutadores de artes marciais. Seu adversário será Inagi, representante das artes marciais japonesas. Ele acertou Hanayama e bloqueou seu ataque, mas o golpe foi tão forte que, mesmo bloqueado, quebrou sua perna. Quando Todd tentou torcer o braço de Hanayama, acabou quebrando a própria coluna. Após a vitória, o treinador de Inagi decide enfrentá-lo para defender a honra das artes marciais. Porém, Hanayama decide testar seu oponente e tentar fazê-lo recobrar a consciência, em vez de lutar. A próxima luta será entre Roland Gustaf e Katsumi Orochi. Roland enxerga seus oponentes completamente e é capaz de torcer qualquer articulação. Foi exatamente o que ele fez com a mão direita de Orochi, mas Todd a recolocou no lugar com um único movimento. Isso indica que a arma principal de Roland é ineficaz contra Orochi, apesar de Roland ter tentado usar a mesma técnica de Baki contra ele. Na segunda temporada, Orochi espancou Kosyu devido à grande diferença de força entre eles. Yujiro não poderia perder o evento, mas por acordo com Takugawa, ele estava proibido de lutar, vindo apenas para assistir às lutas. Yujiro sugere que Takugawa inclua Manayayu, um lutador cuja força vem do amor, aos participantes. Conhecendo os desejos do oponente, ele também compreende o que esse adversário menos almeja e quais golpes não pode prever. No terceiro bloco lutarão Silva, mestre do jiu-jitsu brasileiro, e Jack Hammer, lutador de rua canadense. Antes da luta, Jack encontra Kojia e elogia seu namorado, Baki. Quando Baki chega, ele assume uma postura de combate, pronto para lutar. Mas Jack não pretendia lutar com ele, apenas queria vê-lo na final do torneio. Baki ficou surpreso com sua própria reação a Jack. O motivo é que ele tem medo dele. Durante a luta, a diferença de força entre Jack e Silva ficou clara quando Jack o nocauteou com um único golpe. Alguns podem pensar que Jack alcançou tanta força apenas com treinamento, mas na verdade o doping foi fundamental para seu sucesso. Jack era franzino, mas passava 12 horas na academia socando um saco de pancadas, sem pausas para comer ou ir ao banheiro. Mas nem mesmo esses treinos lhe davam o corpo desejado, então recorreu à ciência. O cientista que viu Yujiro derrotar um urso polar com as mãos, quis criar um remédio para transformar alguém em um monstro como ele. Porém, seus experimentos fracassaram e seu remédio poderia ser fatal para os humanos. Mesmo assim, Jack começou a tomar o doping diluído 10 vezes. Ele quebrou todos os recordes facilmente, mas ainda não estava satisfeito. Ele pediu ao cientista a versão não diluída, ciente do risco de morte. Por isso ficou conhecido como o Homem que abriu mão do futuro, como o cientista criou um monstro e decide tirar a própria vida. Antes de cada luta, Jack toma doping, reduzindo sua expectativa de vida. Após vencer Silva, Yujiro decide enfrentar Jack, porém Baki intervém, afirmando que Jack não tem o direito de lutar contra Yujiro. O pai bate em Baki para que ele não atrapalhe, mesmo assim Jack se recusa a lutar com ele. Jack sussurra algo no ouvido do pai e vai embora.
Yujiera ficou muito feliz com isso, e afirmou que Jack tem o mesmo direito que Baki de lutar com ele. O motivo dessa igualdade será revelado mais adiante. Depois, as lutas ocorrem no quarto bloco. Amanai, recomendado por Yujiera, enfrentou o wrestler Himamoto. Amanai começou a flutuar no ar e a chutar o oponente. O homem cuja força está no amor espancou seu oponente com crueldade inacreditável. A luta foi tão intensa que os juízes tiveram que interrompê-la. Em seguida, Doppa e o Brutamonte de Chicago, Richard Field, lutarão. Os dois entraram de terno. Mesmo com Richard batendo forte, Doppa, mestre em karatê, deu um golpe com os dedos que o fez desmaiar. Mas após vencer, Doppa ajuda seu adversário a se recuperar e agradece pelo combate. O próximo lutador digno de menção é um senhor que domina perfeitamente o Aikido. Muitos lutadores não entendiam sua presença ali, pois comparado aos demais, ele parecia uma criança. Já na primeira luta contra um oponente de 2 metros de altura, ele mostrou sua capacidade sem fazer esforço. No segundo bloco, Katsumi e Hanayama se enfrentarão. Desde o início, Hanayama tomou a iniciativa e poderia ter terminado a luta rapidamente. Mas ele não finalizou seu oponente, e até esperou que ele se levantasse. Isso se repetiu, permitindo que Katsumi se recuperasse e respondesse à altura de Hanayama. Ele usou o plexo solar para se impulsionar e chutar, um golpe muito difícil de executar, mostrando mais uma vez sua habilidade. Em seguida, ele desfere 4 golpes na linha central, mas Hanayama agarra sua perna e rompe suas articulações. Mesmo assim, Katsumi enfaixou a perna e continuou a luta. Hanayama estava perto da vitória, mas isso motivou Katsumi a usar seu icônico golpe supersônico. Katsumi só precisava desferir o golpe final, e Hanayama decidiu recebê-lo nas costas, onde havia uma tatuagem dedicada ao salvador de sua gangue. Apesar de vencer, Katsumi foi carregado para fora do ringue por 2 pessoas e admitiu ao seu pai que Hanayama poderia tê-lo nocauteado pelo menos 3 vezes. Os próximos a entrarem no ringue são Jack e Misaki Jenga, dono de um dojo tradicional de Shaolin. Ele começou a golpear Jack com até 20 ataques por segundo, mas por algum motivo sua mão começou a sangrar. O mestre recomeçou o ataque, agora com chutes, mas novamente seu membro começou a sangrar após isso. A luta foi interrompida para revistar Jack, pois suspeitavam que ele portava uma arma, mas nada foi encontrado. Misaki enfaixou os ferimentos e continuou a luta, mesmo ficando tonto pela perda de sangue, correndo o risco de logo perder a consciência. Ficou evidente que Jack causou esses ferimentos usando os próprios dentes. Ele mordeu o mestre com tanta força que quebrou o braço dele. Depois disso, Jack arrancou os dentes do adversário sem grandes dificuldades e avançou para a próxima fase. Após a apresentação, Kozoya ficou muito preocupada com Baki. Ela implorou para que ele desistisse do torneio, então Baki a levou ao túmulo de sua mãe. Ele contou a ela sobre a morte de sua mãe, e que por isso precisa se tornar mais forte que seu pai para vingar o assassinato dela. É exatamente por isso que ele quer tanto vencer esse torneio. Doppa e Amanai entram no ringue, e Amanai começa a flutuar sobre seu oponente, como na primeira luta. Mas Doppa estava preparado e começou a espancar seu oponente. Apesar de Doppa parecer favorito, seu filho e os outros espectadores não conseguiam imaginá-lo como vencedor. Amanai, após vários ferimentos, começou a atacar Doppa de forma quase automática com grande sucesso. Ele aplicou uma chave quebrando o joelho dele. Mesmo assim, Doppa se levantou, pronto para continuar a luta. Amanai, sem querer matar seu oponente, implorou primeiro a Doppa e depois a Takugawa que reconhecessem sua vitória, pois caso contrário seria obrigado a matar Doppa. Doppa tentou acertar os olhos dele para convencê-lo do contrário, mas não foi rápido o suficiente. Porque Amanai foi atacado por Yujiera, que o considerou um fraco patético por não querer matar uma pessoa. Como Yujiera estragou a luta, ele decidiu se redimir com um pequeno show. Ele pediu para Takugawa colocar contra ele os lutadores que passaram para a próxima fase, mas vieram os perdedores. Naturalmente, eles não puderam fazer nada contra Yujiera, que derrotava seus oponentes no estilo deles. O campeão de boxe venceu seguindo as regras do esporte. O mesmo ocorreu com o lutador de sumô e os demais derrotados. Quando só restou Kuriha contra Yujiera, Kossil interveio por ele, e pelos Kossil, os lutadores restantes também intervieram. Yujiera decide matar todos, mas então uma bala o atinge. Droga, fui baleado! Depois ele é pego em uma rede e sedado com dardos tranquilizantes, numa dose que seria suficiente para derrubar uma baleia. Os juízes decidiram que Doppa venceu a Manaya, considerando o último golpe nos olhos como decisivo, mesmo que por causa de Yujiera ele não tenha conseguido realizar esse golpe. Após a apresentação, Kossil e Goki lutarão. Como Kossil se conteve durante a luta com seu irmão, ele decidiu demonstrar todas as suas técnicas no velho. Com a outra mão quebrada, Kossil acerta Goki com um golpe tão forte que o osso fino atrás do olho, o fundo do olho, acabou quebrado. Mas descobre-se que justamente esse olho de Goki era falso. Assim, o velho derrotou Kossil e avançou para a próxima fase, juntamente com esses lutadores. Na primeira rodada, Baki enfrenta Igor, que antes da luta implorou chorando para que ele desistisse, pois vencer o torneio é seu sonho.
Mas Baki afirmou que tem o mesmo objetivo, portanto lutará com todas as suas forças. Durante a luta, Igor desferiu golpes que Baki nem sentiu, mas era um blefe. Quando Baki achou que tinha vencido, Igor o acertou na virilha. Durante toda a luta, ele agiu de forma desleal. Em certo momento, chamou sua amante para a arena, que correu em direção à mãe de Baki. Ele sabia que não era ela, mas se distraiu, e Igor aproveitou. Quando Igor usou seu golpe especial, Baki se esquivou facilmente. Há uma grande diferença de flexibilidade entre um wrestler e um lutador como Baki, por isso uma chave incrível no wrestling. Para Baki é apenas um aquecimento, e com um golpe de arremesso, Baki vence. Após o combate, Igor se aproxima de Baki e o agradece, dizendo que em seus 20 anos de carreira, essa foi a melhor luta que já teve. A próxima luta será entre Katsumi e Kaio Hetsu, um mestre do Kung Fu. Kaio é um título reservado aos mais fortes. Hetsu era considerado um mau aluno devido ao seu temperamento difícil. Certa vez, durante uma luta, ele matou um colega sem sentir culpa. Mesmo que o Kaio daquela época não quisesse passar esse nome para Hetsu, ele teve que fazê-lo, pois Hetsu foi recomendado por alguém a quem não se podia recusar. Durante a luta, Katsumi assumiu sua postura perfeita. Hetsu afirmou que, mesmo não sendo considerado uma verdadeira arte no mundo do karatê, o nível atual do karatê já havia sido alcançado pelo Kung Fu há 2000 anos. E ele provou isso com apenas um golpe sem contato. A diferença de força entre eles era imensa, então Kaio avançou facilmente. Goki e Doppo sobem ao ringue para uma batalha de mestres. Apesar de sentir medo pela primeira vez durante a luta, Goki sai vitorioso no final. Ele ficou assustado com Doppo, e após vencê-lo, demonstrou respeito por ele. Quando Goki se dirigia para a tribuna, Doppo disse para dar o golpe final. Porém, o respeito de Goki era maior que o ódio, então ele não finalizou seu adversário. E depois que Doppo perdeu para Goki e seu filho perdeu para Kaio, Doppo decide fechar sua escola de karatê. Se ele não é capaz de se tornar o mais forte, então não pode treinar outros para isso. No final, esses lutadores se encontrarão na semifinal. Yujiro, ao recobrar a consciência, provoca Hetsu e o aconselha a não olhar para Baki Suzaka, pois ele tem o sangue dos Hanma. Quando chega a vez de Baki e Hetsu lutarem, descobre-se que Baki já havia lutado com ele milhares de vezes em sua imaginação, antes da luta real. Isso é chamado de luta com a sombra. Baki memorizou todos os golpes de Hetsu assistindo suas lutas, permitindo-lhe lutar mentalmente contra ele. Foi exatamente assim que Baki recebeu todos esses ferimentos. Mas essas lutas nunca chegavam a uma conclusão. Ninguém conseguia sair vitorioso. E isso tudo porque Hetsu ainda não mostrou todo o seu potencial. Kaio golpeou Baki com tanta força que ele atravessou o ringue, mas Baki não sofreu muitos danos. Então, pediu para Kaio não se segurar e mostrar todo o seu potencial. Hetsu, mestre do Kung Fu, desferiu golpes fortíssimos em Baki, deixando-o inconsciente por um tempo. Porém, com ferimentos que ameaçavam sua vida, o poder dos Hanma despertou em Baki. Ele assume a postura de Yujiro, agarra o adversário, torce seu pescoço e desfere o golpe decisivo. Baki venceu, mas havia um silêncio total na arena, porque ninguém esperava tanta brutalidade. Felizmente para Hetsu, ele sofreu apenas uma contusão. Após a luta, Yujiro repreende Baki por não ter matado seu oponente por pena. A próxima semifinal será entre Goki e Jack. Antes do início, muitos mestres não conseguiam contê-lo, como se ele se recusasse a entrar na arena. Sabendo que provavelmente enfrentará a luta mais difícil de sua vida, Goki manca até a entrada da arena, onde a luta começa. Mas em vez de lutar normalmente, Jack mais uma vez simplesmente tenta morder seu oponente. Primeiro, ele morde o tornozelo e o braço de Goki, que responde com um arremesso. Em seguida, ele se ajoelha e se prepara para se defender. A força do mestre está em usar o golpe do oponente contra ele, e quanto mais forte o ataque do adversário, mais forte será a resposta do mestre. Mas essa técnica tem uma fraqueza. Se o oponente não atacar, o mestre não poderá responder. Jack morde Goki novamente e finaliza o velho com um chute. Após o combate, Kuriha avisa Jack que seu corpo está se deteriorando devido ao doping. Se ele não desistir da final, corre risco de vida, pois seu corpo só aguenta mais uma luta. Mas Jack não se importa e eles partem. Assim, Baki e Jack chegam à final. Antes da luta, Yujiro e Jack combinam que se Jack vencer o torneio, poderá lutar contra Yujiro em seguida. Quando os lutadores entram no ringue, fica claro que Hanma é o verdadeiro sobrenome de Jack, revelando que ele e Baki são meio-irmãos. Por isso, Yujiro disse que Jack tem o mesmo direito de lutar contra ele antes da luta. Em vez de sentirem algum tipo de ódio, eles, pelo contrário, demonstram respeito mútuo. Essa luta será entre meio-irmãos, cujo pai arruinou a vida de suas mães, tornando superar Yujiro o objetivo de suas vidas. Eles iniciaram uma luta em alta velocidade, espalhando suor e lágrimas pela arena. Mas esse massacre com golpes rápidos era apenas um aquecimento. Agora, Jack e Baki começarão a lutar com força total. Como um leão, Jack ataca Baki tentando mordê-lo, mas ao abrir a boca, sua mandíbula se torna seu ponto mais vulnerável. Baki tomou a iniciativa, mas quando aplicou o mesmo golpe que já usou contra seu pai, Jack sentiu uma onda de força. Ele joga Baki para longe facilmente e, com lágrimas nos olhos, diz que não pode dar a vitória para Baki. Devido ao que Yujiro fez sua mãe sofrer, ele parte para cima de Baki com fúria. Mas Baki tem a mesma motivação e também entende o que Jack sente.
Ele acerta golpes pesados em Jack e se prepara para arremessá-lo por cima de si. Mas Jack se segura na tábua com os dentes e então começa a atacar Bak com suas mordidas. Quando ele finalmente consegue mordê-lo, descobre que atingiu uma artéria com a mordida. Com o braço sangrando intensamente, Bak tem cerca de 3 minutos antes de perder a consciência ou morrer. Mesmo assim, ele segue lutando. Jack derruba Bak com golpes mais fortes. Ao tentar finalizar o irmão, Bak contra-ataca com uma chave. Quando Jack tenta mordê-lo novamente, Bak rompe seu nervo óptico. Ele usou o golpe Koshu com ataques rápidos aprendidos observando Katsumi, e depois quebrou o braço dele com a técnica de Igor. Com a perda de sangue, Bak tem cerca de 100 segundos restantes, porém o corpo de Jack começa a quebrar, o que, segundo ele, é até melhor. E essa forma é perfeita, era exatamente com ela que ele planejava enfrentar Yujiro. Jack desfere um golpe que quebra o braço de Bak e começa a espancá-lo com uma força incrível. E tudo o que resta para Bak é aguentar os golpes do irmão mais velho. Jack acertava Bak com socos um após o outro, até que notou que as costas de Bak se transformaram no mesmo demônio presente nas costas de Yujiro. Bak contra-ataca e diz que agora usará seu golpe final, após o qual Bak certamente cairá. Se Jack continuar de pé após o golpe de Bak, ele vencerá. Bak começa a estrangulá-lo, e mesmo resistindo até o fim, Jack não aguenta e perde a consciência. Essa vitória significa que Bak venceu o duelo e o torneio? Tokugawa traz o cinturão que vale dezenas de milhões de ienes, mas Bak não tem forças para levantá-lo. Jack, que acabou de recobrar a consciência, ajuda seu irmão a levantar o cinturão e o parabeniza. Depois de perder, Jack se aproxima de Yujiro, mas é humilhado por ter ousado fazer isso após ser derrotado por Bak. Ainda assim, Jack ataca seu pai e por isso Yujiro o espanca quase mortalmente. O torneio terminou com a vitória de Bak. Apesar disso, ele ainda sente vontade de lutar. O que acontecerá a seguir será revelado na terceira temporada, em um vídeo que sairá em breve. Comente sua opinião sobre esse anime. A gente se vê no próximo vídeo.